aqui na minha cabeça. Estamos de volta na TV e seguimos também no YouTube. Vamos falar sobre o Verdão, fim da novela, hein? Andréas Pereira não vem mais para o Palmeiras, negou a proposta feita pelo Verdão, que agora vai ter que pensar numa outra solução aí para esse meio de campo. Hernan, conta pra gente os bastidores dessa negativa do Andréas de uma novela que foi se estendendo, mas parece que agora chegou ao fim. Nunca teve perto, na verdade, né? Sempre foi uma negociação morna para fria. Isso, obviamente, a gente falando aqui no de primeira, trazendo essa temperatura. O Andréas Pereira recebeu a proposta do Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, fez a oferta para o Fulham. O Fulham não respondeu. O Andréas não iria forçar a saída. Os empresários do Andréas Pereira entendiam que vir para o Palmeiras poderia ser um bom negócio para o Andréas, para ele ficar numa vitrine de Libertadores, uma vitrine de um Palmeiras, trabalhar com o Abel Ferreira, que é um grande treinador, um time que paga um salário muitas vezes até maior do que muita equipe da Europa, e ele ficaria numa vitrine para a seleção brasileira. Ah, mas Europa não é vitrine para a seleção brasileira? Claro que é, tanto que o Dorival está lá fazendo as suas visitas e acompanhando CTs, treinamentos e tudo mais. Só que o Andréas Pereira entende que, por exemplo, eu já ouvi a ideia do Gerson, que foi para a Europa, voltou, jogou bem no Flamengo e hoje é uma unanimidade na seleção brasileira. Poderia ser esse caminho, isso eu ouvi de gente que trabalha com o Andréas. Porém, em nenhum momento o Andréas ia chegar para o Fulham e falar, me negocia com o Palmeiras. Não teve isso, não aconteceu e não aconteceria. O Marco Silva, técnico português do Fulham, também não queria se desfazer do jogador porque entende que ele é um jogador importante, tanto que deu faixa de capitão, aquela coisa toda. Então, assim, era uma negociação que o Palmeiras já esperava uma dificuldade muito grande, nunca teve perto, não acertou salário, não chegou a ter acordo. O que o Palmeiras fez foi mandar a proposta e esperar. Esperou, viu que tinha uma brecha, mas era sempre uma coisa muito morna. É o desfecho que caminha junto com o termômetro que a gente dava aqui. Sim. Começou morno e foi ficando um cenário cada vez mais pessimista, então agora se concretizou. PVC, e agora? O Verdão quer mais alguém para esse meio de campo depois dessa negativa? Como é que fica esse mercado da bola também, PVC e Hernan? Eu estou pegando minhas mensagens aqui de 20 de dezembro de 2024, do ano passado. 2 meses atrás, quase. Bom dia. O zagueiro canhoto, meio-campista e outros centroavantes também estão em negociação. Já digo, tem nomes? Claro que não precisa dizer. Aí não tem resposta, mas tem uma resposta que é a seguinte. Tem um cara que se vier vai ser um fenômeno. Eu respondi, 20 de dezembro. Andréas Pereira, interrogação. Nada a ver, interrogação. Silêncio. Então a história começou dia 20 de dezembro. Ou dia 19, porque não foi. O silêncio também comunica, né, PVC? Muito. Muito. É. Muito. E de 20 de dezembro para cá a gente está falando disso. Teve um momento em que eu escrevi que o Fulham não queria negociar e que se o Andréas Pereira viesse, ia ser uma negociação parecida com o Romário. Por isso as pessoas falam assim, você está falando... Não, nunca disse que vinha. Você não estava comparando o Andréas ao Romário? Não, a negociação, Sim. de jeito nenhum. A questão é só assim, quem é que veio desde o início da era do Êxodo, quem é que voltou para o Brasil e o clube que estava lá fora queria manter? O Romário. O Ronaldo, quando veio para o Brasil... O Milan já tinha rescindido o contrato. O Neymar, quando veio agora, o Al Hilal rescindiu o contrato. O Robinho, quando voltou do Manchester City para o Santos, ele estava emprestado pelo Manchester City, que aceitou emprestar. É difícil você ter um cara que você diz, o Ronaldinho Gaúcho, quando voltou, já não estava em alta no Milan. Já tinha saído do Barcelona. Então... Antes, tem momentos ali que a era do Êxodo, de fato, começa em 80 com o Falcão. Mas aí depois você tem altas e baixas do dólar, tem a Operação Mãos Limpas na Itália, que faz voltarem Evair, Leonardo, Ricardo Rocha, Mazinho, muita gente volta. Mas de verdade, depois do caso Bosman, e o Romário foi antes do caso Bosman, quem voltou que o clube queria que não viesse? O Romário. É o melhor exemplo. O Edmundo um pouco, mas assim... O Romário. O Andréas seria um caso assim, não pela qualidade do Andréas,
Porque o Fulano não queria perder. Não perdeu. O Fulano não quer perder, o jogador está sob contrato, não vou perder, não perdeu. Porque o poder econômico, nesse caso, ainda prevalece. E agora, Hernan, muda o alvo da diretoria? Agora o Palmeiras vai ver plano B, plano C, plano D, mas fato é que vai tentar uma alternativa. A gente noticiou aqui, né? O jogador do Grêmio, que é o Vila Sante, também é difícil. O Claudinho? O Claudinho seria Claudinho e Andréas, Mas né? hoje eu ouvi que o Emi Martinez resolve o problema do meio campo e que o Palmeiras hoje quer um zagueiro canhoto e um atacante. E assim, pela dificuldade de trazer Vila Sante e pela dificuldade de Matheus Pereira do Cruzeiro. Então, assim, buscar uma alternativa pode ser uma alternativa dentro do próprio elenco do Palmeiras. Hoje o foco de negociação do Palmeiras no centroavante, é a história do Vitor Roque. Então não vai desesperado em busca de um novo meia, PVC, pelo que você Não, apurou. o que eu ouvi hoje bem mais um meio-campista ou agora é zagueiro canhoto e atacante? A resposta claro que o atacante estava óbvio, porque a pergunta era em cima da apuração do Hernan, do Vitor Roque. A resposta para mim foi zagueiro canhoto. Então, o Emi Martinez entende-se que ele ocupa a posição de 5 e eventualmente de 8. E aí você não vai atrás de um outro meio-campista, pode ter uma oportunidade de mercado, mas não é prioridade. Precisa de um zagueiro e precisa do atacante. E aí é o Vitor Roque que ele está dizendo. Agora, Mili, essa negativa do Andréas, que já era esperada, confirma essa tese de que o Palmeiras tem tido dificuldades para contratar. Embora tenha trazido o Paulinho e o Facundo também, a torcida esperava mais no início de ano, que foi mais agressivo ali na janela de transferências, mas já tentou o Claudinho, já tentou agora o Andréas, que não veio, o Estevão vai embora também no meio do ano. Então é um Palmeiras que deixa a sua torcida nesse momento um pouco desesperançosa em relação ao mercado. Para você é um problema ou o elenco do Palmeiras é bom, se basta, tanto que foi tão vitorioso nos últimos anos, apesar de no ano passado não ter conquistado um título de grande expressão? Bom, aqui no Caldeirão da Opinião, deixa eu dizer que eu não aguento mais essa janela. Pelo amor de Deus, Hernan, fecha a janela. Não fecha. Faz alguma Vamos dar um coisa. descanso para o André Hernan. Também não aguento, mas ela não fecha, Mili. É absurdo, mas não fecha. Meu Deus do céu, ele vem, ele não vem, ele está vindo, ele está no aeroporto, ele embarcou, ele não embarcou. Eu não aguento mais. Eu acho que o Palmeiras está atrás de um jogador que está em falta no Brasil, né? E talvez no mundo. Esse meia que o Palmeiras tanto quer, e acho que muita gente gostaria, não existe mais com essa fartura, né? A gente, uma hora, decidiu que seria bom parar de fazer meia e fazer volante. Agora, o Vitor Roque, se vier, eu acho que é uma tremenda contratação. Não apenas porque é um jogador interessantíssimo, tática e tecnicamente, fisicamente também, mas também porque o Estevão vai sair. Então, eu acho que essa... E assim, o Palmeiras, você me perguntou, Luísa, para ir para a sua pergunta, né? Eu acho que o elenco do Palmeiras é um bom elenco. Essa história também de que, o elenco, gente, assim, o Palmeiras, qualquer time, o Fluminense, qualquer time que você pegar hoje de Série A, tem um elenco de razoável para cima. E o que é possível fazer com um elenco razoável, sendo esse razoável a média para cima no Brasil, né? Razoável no Brasil é bom em outros lugares. Muita coisa, muita coisa. Então, eu acho também que, assim, deu, né, gente? O elenco do Palmeiras, falta um zagueiro canhoto, sim, que é uma outra coisa também, né? Que todo mundo quer, um zagueiro canhoto. Falta, seria bom. Mas se não vier, o Palmeiras tem elenco para ser um time altamente competitivo, assim como o São Paulo, gente. A gente entrevistou o Belmonte aqui. Vocês lembram, tá? Aquela entrevista que ele estava dentro de um carro? Ele falou, 2 jogadores por posição. O Fernando Diniz falou isso uma vez, eu concordo muito com o Fernando Diniz. Não tem jogador ruim nesse nível. Pode ter jogador que faça uma partida ruim, pode ter jogador que esteja numa fase ruim, pode ter jogador que esteja mentalmente dilacerado, mas jogador ruim para chegar nesse nível do futebol brasileiro não existe. Não existe. Então, eu acho assim, o elenco do Palmeiras, todo mundo quer um meia, acho que não vai chegar, e o Vitor Roque seria a contratação pontual que faria muita diferença nesse elenco. Mas se não vier, o elenco é bom mesmo assim. Eu acho que tem
Eu acho que tem 2 meias. Eu acho que o Palmeiras tem 2 meias. Por incrível que pareça. O Palmeiras tem o Veiga e tem o Maurício. Tem, verdade. O Palmeiras tem o Veiga e tem o Maurício. São 2 jogadores que podem jogar como meia central, meia 10. O Maurício pode ser 10, pode ser 11, pode ser 7, mas ele pode ser 10. E o Veiga também. E falando no Vitor Roque, tem novidades em relação a ele? Ele está emprestado pelo Barcelona ao Betis até o meio do ano. O Palmeiras vai tentar trazê-lo antes ou esse cenário é difícil? É um cenário que o Palmeiras ainda não fez a oferta, mas a oferta está pronta para ser enviada. É aquela coisa, não mandamos a oferta. É tempo real aqui. Não mandamos a oferta está pronta. Não temos uma meta. O e-mail está pronto. Para a gente bater a meta, a gente dobra a meta. O e-mail está pronto. Só falta enviar. Aos cuidados de Barcelona. FC Barcelona. Mais que um clube. É assim, né? Mais que um clube. Mais que um clube. Em catalão. O Chata de chufa se os plau. O Palmeiras está prontinho para fazer essa oferta. Mas não mandou por quê? Porque o jogador está sob contrato do Betis. Então, assim, se o Betis chegar e falar assim para o Barcelona, olha, Barcelona, eu não vou utilizar o jogador, e o Barcelona falar, será que você pode liberar o jogador antes, já que não vai usar, porque eu estou aqui para fazer um negócio? Aí o Palmeiras, tendo essa definição, o Palmeiras fala assim, ó, no dia seguinte, na hora seguinte, no minuto seguinte, dá um clique lá e manda a oferta. Esse é o primeiro ponto. Aí abre-se uma conversa, uma negociação. Mas vai estar tentando essa liberação antes, então. Mas não é o Palmeiras que está fazendo o movimento. Tá, é o jogador. É quem tá hoje cuidando da carreira do jogador, que faz uma articulação, que faz ali um movimento. Ou seja, ele quer vir então, Adriana. Eu entendo assim. Esse é um ponto. Aí o segundo ponto é o jogador topar vir para o Palmeiras. E assim, o projeto Palmeiras é um projeto que para o Vitor Roque é interessante para ele recuperar o bom momento. O Vitor Roque sai daqui do Brasil no mesmo nível de Endrick. A gente sempre falava, quem é melhor, Vitor Roque ou Endrick? Quem é mais caro, inclusive. Quem é mais caro, Vitor Roque ou Endrick? E hoje o Endrick está numa escala diferente. Tanto que o Endrick foi para a seleção, fez gol, aquela coisa toda. E o Vitor Roque, à espera de uma convocação, à espera de algo acontecer para ele, que, de fato, ele não teve o desempenho, por vários motivos. Né? Principalmente a questão do Barcelona chegar lá e ter um tal de Lewandowski, Yamal, o Rafinha, um time já encaixado. Ele não teve oportunidades. No Betis, fez ali um gol ou outro, mas o Betis contratou o Couto Hernandes. Então, assim, há uma brecha e uma possibilidade escancaradaça, assim, essa brecha, para o Vitor Roque voltar ao Brasil e recuperar o seu bom futebol. E é um jogador na posição que o Palmeiras quer, que o Abel Ferreira deseja. Então, assim, é o casamento perfeito. Aí precisa tudo dar certo. Bom, atualizada a situação do Vitor Roque, então, do mercado da bola do Palmeiras, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta para falar que tem promessa do Flamengo sendo vendida. E também muitos assuntos, hein? Tem Liga dos Campeões hoje, Real Madrid e City, tem CPI das apostas também, assuntos relevantes. A gente volta já. Olha, vou atualizar os comentários aqui, mas o PVC e André Hernan, tem uma questão também envolvendo Caio Paulista, que a galera está perguntando. Ele vem sendo muito pouco utilizado, né, desde a volta do Piquerez. Também o Vanderlan tem sido mais utilizado do que o Caio Paulista. Foi uma contratação que gerou uma polêmica danada quando veio do São Paulo. O Palmeiras pensa em colocá-lo à disposição para o mercado? Não, o Caio Paulista hoje é a terceira opção na lateral. Né? Com a volta do Piquerez, ele não, tem hora que ele não é relacionado, o Piquerez foi poupado no último jogo, o Vanderlan foi titular, aí ele foi para a relação, foi para o banco. Mas é um jogador que hoje é a terceira opção na lateral. E ele era utilizado em alguns momentos no ano passado, quando tinha o Piquerez em plena forma, sem a lesão, como ponta, né? Como um segundo homem ali do lado esquerdo. É um jogador que tem contrato, é um jogador que está lá e, assim, não tem nenhuma oferta nesse momento. Não tem nenhuma oportunidade de mercado para o jogador. Ele tem um contrato longo, 5 anos de contrato, com salário considerado alto, né? Foi uma contratação para você se impor no mercado. O Abel Ferreira deu o ok para essa contratação, mas até agora não vingou, né? Não virou, né, PVC? Aí tem uma coisa que é uma pergunta que sempre se faz, se o Abel erra mais ou acerta mais em contratações.
E muitas vezes cai na conta do Anderson Barros, que pode cair, mas também pode cair na conta do Abel. De 28 contratações desde 2020, quando o Vanderlei era o técnico e o Anderson já era o diretor, 14 estão no elenco. 14 estão no elenco. Não, 11 estão no elenco. Dá 47% de utilização. Pois é. De utilização hoje, né? É uma boa discussão, é um bom debate que vai ficar para o outro dia, que a gente está voltando à TV agora. Voltamos para falar do Flamengo, porque se estão tentando contratar jogadores no Palmeiras, no Flamengo tem um saindo. E um jogador que era considerado muito promissor, ainda é, né? Um garoto da base.